Então, é super importante a gente, de novo, olhar toda a cadeia de responsabilidades. Por quê? Porque toda a cadeia de responsabilidades está, sim, envolvida nesta proteção de dados pessoais e, consequentemente, se algum desses agentes, se alguma dessas empresas que faz parte da cadeia de dados estiver frágil ou adotar um procedimento inadequado, a gente compromete a cadeia como um todo. Pontos importantes para a gente identificar também controlador e operador. Um deles que é muito importante é o seguinte. Ah, Gabriela, agora eu entendi. Então, o controlador é o CEO da empresa e o operador são os funcionários. Não, não é isso, tá? Se eu sou funcionária de uma empresa e a empresa está na posição de controladora, eu, como funcionário, estou sob esse manto do controlador e continuo estando na posição de controladora. O funcionário não é nada, tá? Nessa relação. O funcionário, ele está ali trabalhando sob o manto do controlador, que é a empresa, tá? Então, essa relação de subordinação, de hierarquia, isso não é a forma adequada da gente diferenciar esse tipo de agente de tratamento de dados. Outro ponto importantíssimo quando a gente fala de agentes de tratamento de dados é justamente as responsabilidades do controlador. Então, quais são as responsabilidades do controlador? Ele toma todas as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais ao longo do ciclo de vida destes dados. Então, super importante. Ele que vai dizer o que faz, o que não faz com aquele tratamento de dados. Determina as finalidades e os meios de tratamento dos dados pessoais. Então, vejam, eu tenho ali muito claro naquele tratamento o que eu vou fazer com aqueles dados, de que forma que eu vou fazer e mais, eu vou determinar as finalidades daqueles tratamentos de dados. Portanto, o controlador ele tem um papel fundamental nas operações de tratamento de dados. Ele vai avaliar o enquadramento das bases legais do tratamento, então sempre lembrando que o controlador que vai dizer qual é a base legal que está sendo utilizada naquele tratamento de dados, ele que vai colocar ali o que é, o que não é, ele que vai colocar qual é a base legal adequada para aquele tratamento de dados, o controlador que vai ditar isso, então ele tem uma responsabilidade muito alta. Além disso, ele também pode vir a ser responsabilizado diretamente por violação à LGPD. Então, o controlador, ele que vai definir como é que é feita aquela operação de tratamento de dados. Ele que vai passar as orientações. Ele tem um papel essencial e vital. E, consequentemente, esse papel tem que ser muito bem observado. Porque ele tem, consequentemente, uma responsabilidade muito alta também. Além disso, o controlador, ele também garante o cumprimento dos direitos dos titulares de dados. Então, suponhamos, eu sou uma empresa e estou na posição de operadora. Um titular de dados vem e me solicita os dados. Eu vou encaminhar os dados ao controlador e o controlador que vai fornecer e alcançar esses dados aos titulares de dados. Quem cumpre os direitos dos titulares de dados é o controlador. Então, o operador compete passar os dados para o controlador para que ele possa atender aquele direito do titular de dados. Então, isso é muito importante. O controlador também comunica à NPD e aos titulares de dados sobre a ocorrência de um incidente de segurança. Então, ele vai literalmente listar ali quais são os riscos, o que aconteceu. Ele que vai identificar isso, compete ao controlador fazer esse aviso a respeito do incidente de segurança. A Alessandra nos pergunta aqui sobre o suboperador. Pedi para um fornecedor, no processo de avaliação dos fornecedores, essa informação. Quem eram seus suboperadores? Porque parecia que nem ele estava adequado. Ele se negou e, no fim, foi muita negociação para que ele anexasse os suboperadores do contrato. Você chega a pedir todos? Você chega a pedir também os suboperadores ou só pede em contrato a responsabilidade do operador sobre seus funcionários? Na verdade, Alessandra, o que acontece? Tudo depende do que a gente está falando da operação de tratamento de dados. A gente vai, sim, passar a responsabilidade nesse contrato, e se é uma operação muito grande, muito volumosa, que tem um risco muito alto, aí sim a gente pede. Não se pede para todos, porque a responsabilidade ela já está, né, determinada no contrato, tá? Mas, quando eu tenho uma operação muito grande, com risco muito alto, tem que pedir sim, está
totalmente certa em assim fazer, tá? Josa me pergunta o seguinte: boa tarde, professora, boa tarde. O controlador deve dizer expressamente para o operador, deve realizar os dados pessoais. Não, peraí. O controlador deve dizer expressamente como o operador deve realizar os dados pessoais além da base legal? Como fazer isso através de planilha, contrato? Na verdade, Josa, o que acontece, tá? O controlador vai dizer para o operador o que vai ser feito. Isso acontece no dia a dia, na prática, no dia a dia, na operação de tratamento de dados. Então, suponhamos, eu contratei um software para minha empresa. Aquele software ele vai fazer a execução das atividades de acordo com o que eu determinar. Ah, a Gabriela vai ter acesso total, a Maria não vai, eu vou limitar o acesso, eu vou excluir os dados, eu não vou, como que eu vou fazer? Quais são as bases legais que eu estou utilizando no meu data mapping? O controlador terá. Isso não exime a responsabilidade do operador também ter, tá? Mas na prática, eu vou colocar em contrato as responsabilidades, Josa, eu vou seguir realizando as minhas atividades, eu não vou dizer, olha, faz isso ou faz aquilo, a própria atividade vai dizer. Muitas vezes eu tenho algum tipo de tratamento de dados, uma operação de tratamento de dados, que o operador vai ter que dizer, olha, o controlador vai ter que dizer para o operador, pega essa base de dados e deleta, essa aqui tu mantém, tu vai ter que ir dando essas orientações formalmente, tá? Então, depende muito como é o dia a dia. E a base legal, ela vai ficar registrada no data mapping do controlador, tá? Outro ponto importante aqui é que o controlador, ele elabora o relatório de impacto, tá? Isso é um relatório muito importante, que vai trazer ali os riscos de eventuais danos aos direitos e liberdades fundamentais dos titulares de dados, e esse relatório ele deve ser realizado em casos de operações de tratamento de dados que tenham esse risco muito alto. Além disso, ele também deve manter o registro das operações de tratamento de dados, o que é extremamente importante. Eu não posso esquecer que o controlador deve registrar tudo que ele está fazendo. Quais são as operações, qual é a segurança que a gente está adotando, como que está sendo feito, tudo isso é muito importante também.